Em relação ao governo federal, nós vimos uma confusão ali no início, né? O governo federal tentando escapar, se justificar, porque não participou do início, porque não prestou apoio. O diretor-geral da Polícia Federal numa posição assim mega constrangedora, tentando explicar por que a PF se recusou a participar, e depois tem... Soberania do Brasil. Deputado, eu queria pegar o gancho final dessa sua fala, justamente sobre esse pedido absurdo, né, de prisão, e sobre os governadores aí prestando apoio ao Cláudio Castro, e queria emendar aí em duas perguntas. Bom, a primeira em relação ao governo federal. Nós vimos uma confusão ali no início, né? O governo federal tentando escapar, se justificar, porque não participou do início, porque não prestou apoio. O diretor-geral da Polícia Federal numa posição assim mega constrangedora, tentando explicar por que a PF se recusou a participar, e depois teve a reunião ali com o ministro da Justiça e o governador. E anunciaram a montagem de um escritório. A primeira pergunta é: já existe no radar alguma medida concreta saída dessa reunião ou desse escritório que vão montar, ou por enquanto ainda só está no papel? A segunda pergunta é: desses governadores que prestaram apoio ao Cláudio Castro, e ali nós tivemos logo no início tanto o Caiado em Goiás quanto o Ratinho Júnior também já oferecendo ajuda até mesmo das suas próprias forças policiais. Existe um caminho realmente para que esses governadores possam ajudar o Rio de Janeiro com força policial de fato, e o Rio de Janeiro avalia nesse momento que essas forças realmente podem ajudar? Existe um mecanismo jurídico-político para que isso aconteça? Está sendo planejado algo nesse sentido? E uma última questão nós vemos que no Congresso a esquerda já faz os seus discursos na Comissão de Direitos Humanos e tudo mais, mas pelo menos analisando de fora, me parece que é mais discurso do que efetivamente medidas que possam atingir ou atrapalhar o governo nesse caso. Mas em relação à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, nesse momento a maioria dos deputados estaduais estão com esse mesmo discurso do senhor, ou estão completamente desconectados da realidade, estão aliados a essa extrema esquerda? E aproveito, inclusive, para parabenizar o seu trabalho e a sua coragem por defender aí realmente as pessoas honestas do Rio de Janeiro e, claro, do Brasil, né? Fernando, muito boa a sua pergunta, e eu também devolvo aqui o elogio, acompanho o seu trabalho, e tanto eu quanto você fomos forjados dentro de uma batalha ideológica, sim. Eu me orgulho muito, por exemplo, de ter sido candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro, ao lado do senador Flávio Bolsonaro, em 2016, ter me elegido o deputado mais votado em 2018 e sido reeleito agora na última eleição. Quero dizer de forma muito objetiva, a gente tem que sair do discurso, até porque a gente está fugindo nesse momento de uma questão meramente ideológica. A gente tem as nossas convicções, a gente defende incondicionalmente a vida, a liberdade, as forças de segurança, mas nesse momento, como eu falei anteriormente, tem sido uma palavra recorrente do governador Cláudio Castro, a gente não está pensando em eleição. A gente quer libertar o Rio de Janeiro e devolver essa parcela do território através do enfrentamento e da implementação da força coercitiva do Estado contra o narcoterror e o crime organizado. De forma muito direta, o governador Cláudio Castro, ele fez tratativas com as esferas adequadas no âmbito das forças de segurança federais, no caso a Polícia Federal, as Forças Armadas, por diversas vezes. Foi negado com o argumento de que o atual presidente da República, infelizmente, não é favorável à implementação de uma medida de garantia da lei e da ordem, que é o dispositivo constitucional para o exercício para o emprego dessas forças federais. A partir daí, todo o diálogo, cumprindo inclusive o que está determinado, toda a burocracia determinada na DPF, há um constante planejamento. Essa ação, por exemplo, do governo do Estado, ela teve um planejamento de quase um ano, ela aconteceria por 5 vezes anteriores e acabou não acontecendo por fatores externos. Então há todo um planejamento, ao contrário do que a esquerda tenta colocar. Houve um diálogo com as forças federais que não se apresentaram para cumprir a sua missão constitucional, inclusive, que está disposta no artigo 144 da Constituição Federal, sobretudo no que diz respeito ao enfrentamento ao narcoterror, ao controle das fronteiras. O Rio de Janeiro não produz arma, o Rio de Janeiro não produz droga.
É importante que a gente diga isso. A partir daí, houve essa omissão por parte do governo federal e o governador do estado resolveu agir por conta própria, sozinho que estava. E aí eu emendo com a segunda sua fala. Há uma importância muito grande dessa participação dos governadores. Ficou decidido agora, ele deu essa informação em primeira mão, a formação de um consórcio de integração de forças de segurança para a ostensividade e o combate aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, às barricadas, que tomam essa parcela do território, e também para o resgate, para tomarmos dos criminosos essas armas de guerra. Então haverá essa integração das forças estaduais em detrimento a uma omissão do governo federal. Esse escritório que foi estabelecido com a visita do ministro ontem, que causou esse constrangimento das informações, ela simplesmente teve o papel de tentar buscar ultrapassar a burocracia que o governo federal exige para cumprir o seu papel constitucional. Como bem disse o governador Cláudio Castro, ou soma ou some. O Rio de Janeiro precisa da união de quem quer que seja, de qualquer força de segurança. Agora, se não tiver essa força, a gente vai continuar seguindo em frente, fazendo o nosso papel com a integração com os demais governadores que estão imbuídos nessa missão e sentindo o flagelo e a omissão do governo federal. No que diz respeito à Assembleia Legislativa, a gente tem cumprido o papel. A maioria dos deputados no Rio de Janeiro, assim como a maioria da população, por consequência, é conservadora. O Rio de Janeiro tem uma ampla maioria que defende as forças de segurança. Nós partimos para cima da esquerda ontem e hoje no plenário da Assembleia Legislativa, refutamos qualquer tentativa de implementação de CPI ou politização dessa bandidolatria da esquerda, e nós aprovamos recentemente um pacote de medidas de ordem do governo do Estado, uma mensagem do Poder Executivo, assim também como um conjunto de medidas de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, no sentido de endurecer no que tange ao Legislativo Estadual medidas, por exemplo, de caráter penitenciário, impedindo visita íntima no Rio de Janeiro, impedindo que tenha essas saidinhas habituais, que boa parte dos vagabundos não retorna para a prisão. Aliás, o presidente da República gosta muito desse tipo de medida. A gente também proibiu isso aqui no Rio de Janeiro e tem feito a nossa parte. A Assembleia Legislativa está do lado do governador, a maioria dos deputados defende as forças de segurança e a gente seguirá cumprindo o papel de integrar tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo nessa cruzada contra o crime, que através do papel que vocês estão desempenhando nesse momento, de dar informações qualificadas, de trazer a verdade, é um papel que contribui para que a gente possa prevalecer a verdade, informar com qualidade o cidadão de bem, que na sua maioria esmagadora, haja visto o quanto o governador cresceu nas redes sociais, o quanto tem de apoio popular nessa medida, e repito, a gente não vai parar, as operações não vão cessar e a gente vai continuar enfrentando o crime nessa medida importante hoje de ter 7 governadores unidos, mostrando uma falência do governo federal e uma força nossa em prol do cidadão de bem e do resgate da nossa soberania. Deputado, eu vou lhe fazer uma última pergunta e reputo que essa... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.